a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Aos Ombros Gigantes. Hoje, como nossa convidada, temos a bombeira Isilda Patrício. Isilda, olá, bem-vinda. Olá, obrigada. Muito obrigado. Isilda, eu queria começar, antes de irmos falar dos bombeiros, vamos falar da menina Isilda. A menina Isilda que trabalhou no Armazém dos Vinhos. Sim. Conte-me lá. Eu vou dizer que eu estava a servir em casa do Sr. Filipe Lima, que era na Fonte de Santo António. E havia ali uma mercearia. Pronto, eu estava por cima a servir. Mas já estava aborrecida, tinha sábados, já tinha domingos. Eu estava aborrecida. Estar a servir, estava-me presa e era nova, tinha 17 anos, não é? E então eu pedia à Maria Inverno, que trabalhava lá, que era a cozinheira do patrão, que era a avó do Mar Pinto. E ela disse, deixa lá que eu vou pedir. E ela pediu. E depois disse, olha, vais à praça, não sei se lembra, aquela praça que era em frente da Câmara, que era no chão. Antes era praça, agora que é mercados. Era no chão, tu dá a volta ali em frente da Câmara. E então disse, vais lá, o senhor está ao pé de uma árvore, tu vais lá e pedes. Que ela, eu já dei já pedi, mas vais lá. E eu fui direito ao senhor. E até estava um cão ali mesmo nos pés que tinha sapatos abertos das frieiras. E então eu pedi, olha, é o senhor que é do Armazém dos Vinhos? E ele disse, sou. Eu vinha pedir um favor ao senhor, posso dar uma palavrinha? Ele disse, pode. Eu queria pedir ao senhor se me dava trabalho. E ele mirou-me coisa e disse, que idade tem? Tenho 17 anos. Então, olha, a segunda-feira aparece lá que eu dou o trabalho. Pronto, e fui para lá e lá fiquei. Lá fiquei no armazém. E pronto, era engarrafadeira, engarrafava garrafões, punha rótulos, pronto, fazia isso tudo. E um dia estava a encher 4 garrafões, que eram 4 terneiras no tonel, e aparecem-me aqueles senhores bem compostos, pronto. E chegam e dizem assim, o senhor está a encher garrafões? Estou sim. Então o que é que a senhora tem nas mãos? Oh, dizem que é frieiras, que é má circulação de sangue. Olha, não se importa de enrolar uma, que é para eu ver. E eu desenrolei ele, porque estava em sangue, não era assim uma ferida. Coisa. Ele disse, pronto, pode ligar. E veio para o meu patrão e disse, não me disse nada a mim. Para o meu patrão disse, olha, vocês têm que mandar aquela senhora ao médico e para ser tratada e não pode dar, talvez vão dar fora porque ela não pode trabalhar em lado nenhum. Assim foi. Ele passou uma carta e eu fui à médica. A médica deu-me baixa. Tive de baixa, né? A junta médica mandou-me logo chamar, né? Então, eu tinha tudo ferido, até tinha ficar já quase ao pé do cotovelo, e ele disseram-me assim, você vai ser internada. Eu vou marcar para Santa Maria e vai ser internada. Fui lá internada, estive lá um mês ou 2. E eles fizeram um exame de tudo, não descobriam, que era de infância. E então, deram-me numa sala, que eu ainda hoje estou para saber quem já foi aquele, que era ferrada a preto e só luzes. Só eu que estava lá. Nada, não descobriram. Depois disseram, chegaram, ele ia-me todos os dias ao pé de mim. E então disse, a senhora agora vai fazer uma coisa, vai pôr a mão, basta uma torneira de água fria de manhã, aí meia hora. E eu fui por meia hora. Ele armou umas bolhas, parecia queimado. Ele no outro dia foi lá e viu e disse, pronto, já sei o que é que a senhora tem. Pronto. E mandava a enfermeira pôr-me um saco de água quente, porque estava sempre gelada. E então, no outro dia, disse, venha mais eu. Eu fui e disse, vou fazer o exame, mas não. Fui à sala de aulas dos meninos que andavam a praticar e ouvi o doutor estar a dizer, vocês têm que ter cuidado com estas doenças, são custosas de descobrir, mas é muito má. E então têm que ter muito cuidado. E vira-se para mim e disse-me assim, a senhora tem que ter cuidado consigo. Nem arrefacer as mãos, nem os pés, porque a senhora está sujeita a ficar sem pés e sem mãos. E eu, está bem, eu faço isso, mas eu não consigo congelo de uma maneira que quando vou falar às pessoas, ai caramba, parece que estás morta. É mesmo a má circulação. Pronto, e daí reformaram. Pronto, chamaram-me, reformaram. Eu fui para casa. E a gente antes fazia rendas à porta e isso, e estava à porta. E estava aborrecida também com aquele ambiente. Porque eu sentia-me, assim, não me sentia assim doente para estar ali parada. Tinha aí uns 30 anos. E então aquele senhor, que é o Quinteiro, que era chofer lá, e mais a senhora, passou lá para a rua e viu-me e disse-me assim, cumprimentava muito bem, éramos muito amigos, e estás tu aqui a fazer? Ah pá, estou aborrecido, estou em casa, estou assim, vai para os bombeiros. E eu disse, vou para os bombeiros fazer o quê? Eu não percebo nada de bombeiros e não sei se tenho coragem. Tens, tu fazes serviço comigo e com a minha senhora.
Porque de antes éramos 3, agora é que é só o chofer. Mas de antes éramos 3. Eu disse, está bem, se pedis ao meu marido, porque o meu marido eu pedi e não me deixava. Ele foi pedir ao meu marido, e o meu marido, a mulher vai para lá, ainda se aleija, e não sabe, então ele disse assim, está bem, pronto, eu deixo. E andei sempre com eles, sempre. Eu ia para fogos é mentira, não ia para fogos primeiro era só aos doentes e aos hospitais, para a maternidade. Eu até ficava com uma camisa a dormir e a gente não tinha era batas, porque a gente não era bombeiras, era maqueiras. E então eu ficava com uma camisa a dormir e quando me chamavam, porque era sempre eu que ia para os partos, eu punha o elástico fechado e vestia a bata e caçava os sapatos e ia, para não poder estar a perder tempo. E assim ia para os partos, ainda fiz aí uns 10 partos. E então eu ia para tudo. Ia para acidentes, para queimados, para afogados, ia para tudo, não me negava a nada. E quando vejo uma pessoa no chão, eu tenho mesmo, hoje tenho tendência de ir a correr para ajudar, pronto, eu posso. E assim foi. Até que um dia levaram-me, agora tens que ir para fogos. E eu sei, para fogos, não. Até eu não sei quem me disse, sabes. E fui para Valmoro. Valmoro já estava tudo queimado, aquele cheiro e coisa. Fogo, não. Ele, mas tens que ir, a bombeira, tens que ir. E fui, comecei a gostar. Eu então era a terceira da mangueira, que era assim, vai um para a agulheta, vai outro para auxiliar, para não faltar a mangueira ou da agulheta, e eu para não faltar aos outros 2. E então eu é que puxava a mangueira, era a terceira. Mas tinha muito medo de ir ao mato, não abraçasse a coisa e tivesse lá uma cobra, porque eu tinha muito medo das cobras, tenho medo, os bichos ainda hoje tenho. Mas graças a Deus nunca aconteceu, porque eles agora têm luvas, têm tudo, já não tinha nada. E então, pronto, assim fiquei. E lá que gosto muito deste trabalho, gosto mesmo, é a minha segunda casa. E tenho pena de não poder ajudar mais, porque a idade também já não permite, não é? E tenho pena, que é a minha segunda casa. E todos os dias eu vou para lá, às 8h30, saio de lá, às 5 horas que a minha filha sai. Oi, Isilda, quando a Isilda foi para os bombeiros, portanto, quando essa história do Quinteiro e da mulher, não foi a primeira mulher. Já havia lá mais mulheres, não é? Havia só a mulher dele e era outra miúda que era a que se matou, coitadinha, a Madalena. Essa era a Madalena. A Fátima. A Fátima, isso mesmo, a Fátima. E então eram só as únicas que usavam lá. E como é que os outros bombeiros, homens, lidavam com vocês? Como é que eles vos aceitavam na corporação? E muito respeitadores, muito. Podiam estar com a conversa que tivessem, mas quando via uma mulher, disse, cuidado, vem aí uma senhora. Era muito respeito, muito respeito. E nosso amigo, olha, o Cartacho, o Rodrigo Cartacho, e o Galdense, e o Fernando Coração, esse assim, quando é coisa, eu até tinha, ele brincava muito comigo, agarravam-me 3 de cada lado e atiravam-me ao ar, atiravam-me ao ar, eu era mais forte que o que sou agora, e eu tinha medo de me deixar de cair, brincavam muito comigo, muito, foram muito meus amigos. Olha, e quando o seu marido nunca teve nada a ver com os bombeiros? Nada. Mas sempre aceitou bem Sempre aceitou, ainda hoje aceita. Você ir para os bombeiros? Não diz-me nada. Você falou aí há bocado, estava de camisa a dormir por causa dos partos. Tem ideia, mais ou menos, quantos partos é que você fez? Eu fiz aí talvez uns 10 anos, de britos. Até era, coitadinha, era daquelas casas de eletricidade tinha, era a luz do candeeiro, não se via quase nada. E um primo meu ia entrar. E eu estava a compor assim, e não entres, porque a senhora encolheu-se logo, não entres. E então, quer dizer, não nasceu lá, mas nasceu dentro da ambulância, pronto. Pois. E foi um miúdo, que era filho daquele, era primo ou sobrinho daquele que faleceu agora, que era o Mau, chamavam-o Mau. E esse, coitadinho, a mulher ia muito atrapalhada. E a gente não tinha hora de cortar o umbigo da criança, porque foi a causa das infecções. E então eu, assim, na coleta, ia para ir à procura para atar, porque é perigoso, se a gente não cortar o sangue da mãe para o filho ou o filho para a mãe, à morte. E então eu fui e não tinha lá nada. E nasceu um ao pé, que foi este miúdo. Eu fui ao pé do Valverde, e quando fez isso, eu disse, era António Valada também que faleceu já. Eu disse assim, temos que voltar para trás, que eu não tenho lençóis, a criança não pode ir assim destapado com frio,
Tem que o limpar e enrolá-lo. E fui direito ao hospital. Ele disse, vamos ao hospital. Foi ao hospital, estava a doutora Amélia e uma senhora que era enfermeira, que era do cartaz, que se chamava Cecília. E ela ouviu chorar e disse, não, siga. Eu disse, não, doutora, à minha responsabilidade, não. Primeiro faz aqui o tratamento que deve fazer. E depois eu vou então. Ela então lá deu-me o lençol, lá o limpou e lá apertou aquilo. E eu é que tive a ensinar, tanto que o Pedro Cardoso, que era o comandante nessa altura, tem lá um diploma disso. Deram-me um diploma. Porque a doutora que andava a seguir não queriam. E eu depois eu é que andei, tive a ensinar a eles também. Olha, e qual é que foi desses todos, se calhar foi essa? Qual é que foi assim a mais caricata, a mais que podia ter corrido muito mal? Foi essa? Foi este último miúdo, porque eu é que tive que rebentar a bolsa das águas, porque não saía, a senhora já podia, a médica diz que ela nunca desmaiava, mas eu estava com medo e eu disse, sei o que Deus quiser, e eu rebentei. E depois quando cheguei ao Hospital Vila Franca eu disse que tinha acontecido e ela disse, não filha, esteja descansado, está tudo bem, fez bem. E agora quando eu encontrei-o, eu nem sei onde é que ele mora, mas sei que encontrei-o em Santa Marta, uma consulta que lá fui, e ela, a mãe disse-me para mim, olha, o médico diz que você foi uma rica enfermeira, porque se não fosse você, o meu filho morria. Pronto, ela contou se calhar, né? E ele, mas ele está lá, tem qualquer problema, não sei, que não perguntei, que não gosto de perguntar. E então foi em Santa Marta que eu encontrei. Olha, e diga-me uma coisa, andou, também estava a contar aí que era bombeira dos fogos, houve algum aperto? Houve, quer dizer, cerca das Virtudes. Fomos lá para um fogo e eu ia, que era o Camiva, que eu ia sempre quando tive o acidente também, mas isso não foi naquela altura. E eu, um de um lado num banco e outro do lado de fora, e os três lá dentro. E então eu ia sempre por fora, eu gostava de ir empoleirada. E então eu olhei e vi que estávamos a ser cercadas pelo fogo. E eu bati no carro e disse ao Mário, que a gente está a ser cercado. O rapaz saiu e fomos para a borda da linha. Borda da linha onde não tinha mato. Olham vocês não calculam o mato, o que é chegar um fogo ao pé da gente. A gente então pôs com a mangueira, a gente os três, um ao meio, outro em cada ponta, e já nos chover para proteger o carro e proteger a gente. Olha, aquilo foi um rebuliço tão grande, a gente comeu terra, a gente ficou toda cheia de terra e tudo. Mas estávamos chaves porque não tinha ali mato nenhum. E foi assim o problema melhor, quer dizer, que me ficou na herança, foi isso. Mas não houve uma vez que o Camiva tombou? Tombou assim, foi quando eu tive o acidente. Íamos para... Mas isso não foi no fogo? Íamos para um fogo. Iam para o fogo? Íamos para um fogo, para Ota. Mas era assim, havia uma equipa de 5. Você mandava num carro e aquele mandava no outro. Esse coitadito também já morreu, o chofer. E então, esse que morreu, que é um mau também, meteu-se a mandar. E o outro ficou muito arreliado, porque ele estava a mandar, não estava a mandar os empregados dele, faz-te conta, não eram os bombeiros, para a mandar. Então ia arreliado. E eu quando desci, e em cima quando desci, aquele pialzito ali da entrada da parada, eu assim, ei, que vai bravo. Pronto, e só assim para mim, mas ninguém ouviu, né? E então, foi nessa altura, quando chegou à Margana, despistou-se, foi à verba da estrada e o carro captou. Captou, ficou de lado. Eu caí bem, porque a gente tem primeiro andar assim, como uma peça de roupa no arame. Eu até disse ao meu colega, amiga, a gente ainda vai cair. Pronto, o rapazinho, quando chegou aquilo a tombar, caiu por cima do capão do carro, só partiu um pé. E eu caí bem, não tinha nada. Mas passado um bocadinho, eu olhei e vi aquele barulho do carro a trabalhar, era um pavor também. E eu disse, então todos os motos, mas não estavam, porque eu estava pior, era eu que estava deitada. E então estava deitada, mas não tinha nada, mas caiu uma moto a bomba em cima da perna. Foi aí que me partiu. E quando caiu em cima da perna, eu deixei de ver. E então na Boeiro, e aí estava uma rampa lá para baixo. E houve uma senhora que chegou ao pé de mim e disse, olha, Helena, te mexas, porque não vais lá parar abaixo. E a minha salvação foi o carro, captou ali e não andou. Porque se andasse ficavas borrachada, não é? E então foi assim, não te mexas. E então chegou o comandante e disse assim, olha, Helena, se mexa que já veio uma ambulância. Tinha uma fratura exposta. Bom, e o osso esmigalhado. Depois levaram-me para Vila Franca. Em Vila Franca deixaram-me lá estar uns dias. E nunca mais. Já estava a ganhar gangrena ou o que seja aquilo, preto.
E a minha filha estava preocupada e disse, pô, era o doutor Godinho, ou vocês operam a minha filha, a minha mãe, ou então eu mudo para a Mundial de Confiança, que era o nosso médico, o nosso seguro. Então eu fui, ela disse aquilo e eu falei, então você pode levar a sua mãe. Mas depois, acho que pagava naquela altura 40 euros, ou não sei o que, por dia, ou, não sei, mas foi o que eu ouvi. E então ela foi e disse, a sua mãe já não tem que entrada, não faz mal. Eu levo para o seguro, e vão para o seguro, estive lá, passados uns dias, operaram. E ele, depois, o médico era Zé Madeira, ou assim. E depois disse-me assim para mim, a senhora vai cá ficar. Era o que eu não queria, mas pronto, está bem, senhor doutor, fico. Porque a senhora tem que ser operada. Fui operada e disse-me assim, olha, eu não vou pôr ferros, porque a senhora tem o osso tão esmigalhado, a moto em cima das... não posso, depois não posso abrir para tirar os ferros, porque pode tornar ao mesmo. Então vamos pôr umas linhas, ele disse que eram umas linhas. O senhor doutor é que sabe. E vai e disse assim, olha, eu não tenho cá esse aparelho, tenho que esperar uns dias que venha para ser operada. Então esperei, tenho já a perna preta, porque ele veio o gesso, mas ele veio assim com um golpe, para não apertar, né? Quando foi dali de Vila Franca. Então ele disse, olha, tenho que esperar, já bem que a perna está feia, mas olha, tenho que esperar que venha o aparelho. Veio um aparelho que era assim, era espetado assim, aqui com ferros, e aqui outro, e tinha uma mangueira, parecia aquelas mangueiras de regar os tomateiros. E eu até disse assim, senhor doutor, para tanto tempo pôr-me aqui uma mangueira que a gente rega os tomateiros. Filha, eu posso ser, não posso ser mais. Eu disse, está bem, senhor doutor, estou a brincar. Antes ele via que eu tinha sempre muita força e chamava-me artista. Quando ia ver, disse, vamos lá ver a artista. E fui operada 3 vezes, que a primeira vez não correu bem, a segunda também acho que não, e então foi quando veio o aparelho que eu fiquei. Tinha aquele aparelho fora da perna, só tinha aquela posição com calor, passei muito o calor. E depois ainda vim para casa com as canadianas e com aquele aparelho, mas era assim que era isso ao todo foi quanto tempo? Desde o acidente até eu talvez um ano. Quando Um ano. Mas felizmente ficou sem sequelas. Fiquei, e é assim, por isso é que eu digo estou mais pequenina, porque eu já me ri isto assim. Porque eu tinha um buraco no meio da perna, e agora já está no ortelho. Veja lá o que é que eu me ri. Oi, Zilda, você começou como bombeiro, como maqueira. Era maqueira, pois. Nos bombeiros, ainda no quartel antigo. Antigo, sim. Que condições é que vocês tinham nesse quartel? Ainda lá cheguei a ajudar a lavar a roupa. A minha filha fazia cotas, fui para lá também, que tinha 14 anos. Cotas, eu ainda ajudei a fazer cotas. Depois fomos para o posto da guarda, que era lá em cima, velho, que agora não é. Ia para lá, ela ia fazer limpeza àquilo e fazia as cotas e eu ia ajudá-la. Estive lá ainda nessa coisa. Estava como é que ele chama? O Pina, na central, que era um lato, que depois faleceu também. Tem 2 irmãos, acho que era mulher de um marido de uma enfermeira. E quando de repente mudam para aquele quartel, 3 pisos... Pois. E depois estive lá no quartel a fazer limpeza. Fazer limpeza. Já no novo ou no... No novo. No novo. A fazer limpeza. Mas depois eu desisti, disse a eles que não podia, porque era assim, como era maqueira, eles tinham na ideia que eu tinha que fazer todos os serviços. E eu tinha o meu serviço, aquilo ainda era para limpar, não é? Pois. E roupas a lavar, todos os dias a tirar a roupa das camas. E eu chegava a sentar, adormecia. Eu disse, isto não é vida para mim. E então disse a eles que não queria mais aquele serviço, porque eu ou era bombeira, ou era a mulher de trabalho. E eles então concordou de ficar para bombeira, e então arranjaram a Marlene para lá. Olha, agora vamos falar aqui um bocadinho de memórias. Qual é que foi para si o melhor momento enquanto bombeira? Olha, o melhor momento de bombeira, quando lá tive, posso dizer, foi o Zé Tonho Valada, que era comandante, e o... como é que eles chamavam? Que é dos Risários Baixos, mas não me lembro o nome dela. Quando lá tiveram. Foram muito meus amigos como comandantes. E o Bernardete também foi. O Bernardete também foi muito meu amigo. Mas assim, por acaso era uma das coisas que eu lhe ia perguntar também, era qual é que era para si o melhor comandante, ou aquele comandante que você guarda mais no coração, pronto. Olha, o comandante que eu guardo mais no coração foi o Armando Batista. Está agora na coisa. Muito humano. A gente ia fazer um serviço.
Havia lá um almoço, ele não deixava de dizer assim, vão telefonar para lá, para assim, comunicar, ver onde é que eles estão, para todos almoçar. Foi o melhor comandante que eu tive para mim. Para mim, quer dizer, para a malta também. Pronto. Pois. Mas eu, quando lhe perguntava do melhor momento, era assim aquela... É que ficou com o coração quentinho. Aquele acontecimento que a deixou, de alguma forma... Pronto, vale a pena... Por isto vale a pena ser bombeira. Vale, sim senhora, porque eu tenho os doentes, não sei se vou responder bem, mas os doentinhos são muito meus amigos. E ainda hoje perguntam porque é que eu não vou. Perguntam ao chofer. O chofer fica calado, coitado, não é? Pronto. Mas ainda hoje perguntam. A Isilda estava, se calhar, naquele que é o acontecimento, se calhar, mais trágico da Corporação da Azambuja. Como é que é estar ao serviço e perder um camarada? É triste, muito triste, porque a gente éramos todos unidos e é muito triste a gente perder, pois já perdemos 2, depois foi o Tonho Balada e foi o Mau. Chorei muito por eles. Mas eu estava a falar do Pedro. Portanto, o Pedro, olha, o Pedro foi assim. O Pedro que morreu no acidente. Que era o Seneca, estava batizado pelo Seneca. Portanto, o Pedro foi assim, coitadinho. Eu ia para ir ao carregado, aviar-me lá em Termaché, porque aqui não havia nada nessa altura. E dão-me com o acidente ao pé da fábrica. Vejo o nosso carro contra a parede e vejo o outro e estava o Graça com uma garrafa de soro para dar ao Pedro. Mas o Pedro já estava morto. E estava o Lourenço, o Cavaco, também lá a assistir. E era o Marco, que era do filho do presidente que lá estava naquela altura, também lá estava, mas a isso não aconteceu mal nenhum. O outro coitadinho é que ficou todo esmigalhado, estava esmigalhado. E eu disse assim, e o Pedro, já me fartei-me de chorar, coitadinho, que eu gostava muito do Pedro, ele era um santo, um rapaz também, santo. E eu assim, coitadinho do Pedro. Mas posso dizer, a minha filha dizia, mãe, posso ser que ele ainda viva? Eu assim, não vive. E então foi eu carregado e quem vive, sua novidade que ele faleceu. E foi para o cemitério lá em cima. E eu fui ajudá-lo a pôr da pedra para o caixão. Tenho uma impressão que os ossos estava todo partidinho. Foi um acidente muito mal. Ia para socorrer numa senhora de Vila Nova e afinal, ele, coitadinho, já não socorreu, ficou ele ali. Então, isso abala uma corporação inteira. Muito. Olha, levou tanta gente que eu nunca vi na minha vida. Tanta gente, bombeiros de todo lado. Foi um dor de alma. E então choca-me muito, é a sirene, quando toca, quando eles saem do quartel para irem para a última casinha deles, não é? Choca-me muito, farto-me de chorar. Tenho aqui várias perguntas, a ver se não me esqueço aqui de nenhuma. Quem é que dos bombeiros que já partiram, quem é que sente mais saudades? É o do Pedro. É do Pedro. Que era um paz de alma, não tinha uma má palavra para ninguém, foi o Pedro. Oi, Isilda, e a Isilda de alguma forma também acompanhou a evolução do... Há pouco estava a falar que só tinha uma bata e iam para os fogos assim. Pois era. Como é que vê agora os equipamentos que os bombeiros têm? Portanto, não só em termos de fardamento, como também de ferramentas, carros, tem tudo. Agora tem tudo, não falta nada, é luvas, é coletes. A gente ia só com umas botas de borracha que nem podíamos ir para os fogos com botas de borracha. É só que tínhamos. Não tínhamos luvas, não tínhamos nada. Eles agora têm luvas, têm os coletes contra o fogo, têm tudo, mesmo as calças e tudo, é tudo contra o fogo, tem tudo. A gente nem máscaras tinha, eles agora têm máscara. A gente até molhava um lenço da soa, molhávamos e fomos assim por causa de ficar intoxicado com o fumo. Não é que agora seja mais fácil. Agora estão mais protegidos, não é? Estão mais protegidos, todos. Mais protegidos. Então diga-me lá uma coisa. Antigamente sentia que as pessoas tinham mais respeito pelos bombeiros que têm agora? Tem, sim senhora. Tinham. Agora não tem. Eu não posso dizer, mas agora não tem. Acha que não? Não. Os bombeiros já foram mais bem vistos que agora
mesmo na altura da gente ir na ambulância, os polícias, a gente, se não vá assim, tal coisa, e agora já implicam por tudo. Pois. Já. A Isilda é notório, tem aí ao seu peito uma série de condecorações. Qual é que é para si, eu não sei se posso dizer a mais importante, mas aquela que a marca mais ter recebido? Conte-me lá. Essa. Sabe onde é que eu fui? Alcanede, a receber esta medalha. Mas receberam com tanto carinho, é que ainda tenho o telemóvel que não mostrava. Com tanto carinho, os bombeiros todos e comandantes e tudo, todos me vêm-me dar um beijinho. Até Esta essa medalha. diz o quê? Diga lá. É 3 estrelas de ouro. Veja lá. Estou só aqui, Associação, deixa-me lá ver aqui. Pois é, que eu também tenho óculos também. Associação Portuguesa dos Bombeiros Voluntários, Dedicação e Mérito. Esta foi recebida há quanto tempo? É há coisa de 3 ou 4 meses. Portanto, 3 estrelas, isso é já uma coisa importante. Esta deu-me o comandante. Olha aí. Eu tenho tantas, já nem sei. Tantas. Deixa eu ver qual é. Ai, onde é que ela está? Está escondida? Esta deu-me um comandante que esteve agora cá, foi-se embora, que era o Ricardo André. Era o Ricardo André. Esta deu-me ela. Mas E essa é está aqui escrito. Eu isso não fixo. Honra e Mérito. Bombeiros de Azambuja. Portanto, isto é mesmo dos bombeiros aqui da Azambuja. Pois. Muito bem. O que é que lhe falta? O que é que falta no seu percurso? O que é que a Isilda, se calhar, o que é que a Isilda sente que enquanto bombeira faltou fazer? Falta fazer, quer dizer, não me faltou nada porque eu corria a tudo, não me negava a nada. E hoje é porque é assim, não faço serviços. E eu sinto-me muito pronto, porque aqui é a minha segunda casa e tenho gosto de ser bombeira. Tenho gosto de ser bombeira e tenho gosto na ter idade para estar lá a ajudar. Mas se calhar também já deu. Já fiz muito, já. É isso. Já. Então e diga-me uma coisa, acha, agora assim de uma maneira geral, acha que os bombeiros em Portugal são bem tratados? A sua opinião, não? A minha opinião, quer dizer, haviam de ter um bocadinho mais apoio também. Mas aqui na Zambuja tem. Aqui na Zambuja tem apoio, mas há muitos que não têm, coitados. Estão mais pobres lá, a associação deles, não é? Pois. Muito bem. Isilda, para a última pergunta, queria-lhe só de alguma forma questioná-la de o que é que faz vocês, a maior parte das vezes, ou todos os bombeiros praticamente são voluntários. O que é que faz uma pessoa sair do conforto da sua casa, deixar a sua família cada vez que ouve o toque da sirene? Eu sentia-me feliz. Porque ia socorrer uma pessoa. Uma pessoa, ou qualquer, ou uma casa, ou pronto, o que fosse. E acha que hoje ainda é fácil atrair voluntários para os bombeiros? Já não querem estar presos. Chama prisão. Temos que cumprir os horários, a noite e dia, não é? A qualquer hora. Eu, pelo menos, era isso. Qualquer hora, telefonava, põe-te a jeito que a ambulância tem a chegar. E eu, pronto, punha. Levantava-me, ou se estivesse a comer, largava ao comer e ia, não tinha problema. Olha, ia sempre ao toque da sirene? Ia. O que é assim, quando lá chegasse, já os carros, de noite então, não ouvia, onde eu estou, não ouço, não é? Não ia. Olha, mas ainda voltando a atrair, acha que se os bombeiros fossem profissionais, ou seja, se fosse uma profissão remunerada, uma carreira como é, por exemplo, os bombeiros sapadores, acha que seria mais fácil atrair pessoas para os bombeiros? Talvez, porque têm empregados, são funcionários. Pois. A única que está lá, que não é funcionária, sou eu. Fui sempre voluntária, nunca ganhei isto aos bombeiros, nunca. Nem nunca prejudiquei os bombeiros em nada, em coisa alguma. Nunca. Fui sempre com gosto e estou sempre com gosto a acudir, até já tenho dito a elas, quando há assim
pessoas que aparecem, pronto, se não tiverem coragem, digam que eu vou lá. Tenho dito. Isilda, agora falar um bocadinho daquilo que foi a sua experiência da Zambuja. O que é que a Isilda acha que a Zambuja tinha e que agora não tem? Olha, eu mandei nas marchas, tinha muitas marchas para a gente. Eu cheguei a sair na marcha dos Casais da Lagoa, a Zambuja, e agora acabou tudo. Os teatros também a gente fazia, não sei se lembra que havia aquela casa lá do padre, lá em cima, muitos teatros aí. Já aqui muito foi citada essa, o salão paroquial. E as récitas. Era. A gente fazia lá grandes teatros, que era o Henrique Melão que ensaiava. Acabou tudo. E fazíamos depois na banda da música. Mas também a Maria do Carmo, mas já tem uma certa idade, também já não tem paciência, também acabou tudo. Acabou tudo que faz falta. Lá para esta cidade nova, para a coisa que faz falta. Olha, e o que é que sente mais saudades da Zambuja do antigamente? Eu que sinto mais saudade. Olha, os bailes. Pronto. Os bailes. Que eu bailava muito e tinha bailes. Cheguei a ir a Valparaíso a pé aos bailes. É. Ir e vir. E vir, pois, e vir, é isso que eu ia dizer. Depois do baile todo ainda vir. E depois ia entrar no armazém dos vinhos às 9 horas da manhã. Portanto, isso da altura com o quê? 20 e poucos anos? Tinha saúde, olha, e era nova. Olha, aqui neste podcast a gente de alguma forma tenta deixar umas pistas para os azambujenses que venham depois de nós. Depois de nós que... Olha, eu vou dizer, deixe tanto os telemóveis, que entretém-se a ver os telemóveis e os computadores, só prejudica às vezes. Quem tem nestas coisas para alegrar a terra e eles também divertirem-se, que não se divertem. Pois era isso que eu ia lhe perguntar, o que é que acha que a Zambuja não pode perder? Não, que não pode perder quer dizer, estas coisas que havia, pronto, bailes, marchas, música, tudo, e está a perder tudo. Tá? Eu acho que a Zambuja está a morrer muito e não merece. Há que arribar. Há que arribar. Isilda, muito obrigado. Foi um gosto estar aqui a conversar consigo. Tenho aqui um presente para si. Ai, Jesus. Que é uma caixinha de bolachas. Bolachas. Eu sei glosa. Que são os ambujitos. Oferecemos a todos, não? Portanto, são umas bolachas que a Junta de Freguesia promove. E agradecer-lhe muito ter-te disponibilizado para vir aqui conversar connosco. Eu também gostei muito. Muito obrigado. Gostei. Quanto a vós, anunciamos que hoje é o último episódio que transmitimos desta temporada do podcast Aos Ombros dos Gigantes. Não queremos terminar sem antes deixar o nosso profundo agradecimento a cada uma das pessoas que passaram por este podcast. Foi de facto uma honra e um privilégio poder escutar cada história que contaram aqui e de facto deixamos aqui aquilo que é a impressão digital da Zambuja, das pessoas que a fizeram e que a fazem. Agradecer também ao Pedro Vieira e ao André Salema toda a colaboração que deram para que este podcast fosse possível. Não sabemos se vamos fazer uma nova temporada ou não. Queremos desde já pedir desculpa se acharem que falta alguém que eventualmente não tenha vindo aqui prestar o seu testemunho, mas caso isso aconteça, comuniquem nas nossas redes, digam. Nós também, a nossa memória também é curta e também não nos lembramos de toda a gente. Portanto, se eventualmente tenha faltado alguém, pedimos desculpa por isso e talvez, quem sabe, voltemos com uma nova temporada. Muito obrigado a todos por terem assistido a este projeto. De gigantes.